Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur et-Yom HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Ler Lerá, que quer dizer vá por ti, nós vamos examinar agora, meus amados, o texto no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 12. E nós vamos examinar ali no versículo 5. Amém? Vamos ali do 1 ao 5, versículos 1 ao 5, que diz assim: Ora o Eterno disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Eterno lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Só até aí, amados. Queridos, eu queria falar com os irmãos o seguinte: por que aqui no final do verso 5, diz assim: Abraão saiu para ir à terra de Canaã e chegou à terra de Canaã? Ou seja, ele se levantou para ir e foi. Por que essa duplicidade? Por que a Torá coloca essa duplicidade, dizendo que ele saiu para ir e chegou? Isso aqui, meus irmãos, tem uma mensagem muito importante, e isso é que nós vamos verificar aqui. Para isso, nós temos que entender que Abraão, ele não só saiu para ir à terra de Canaã, como ele não parou no meio do caminho, ou seja, ele chegou à terra de Canaã. Ao contrário do seu pai, Terá, como nós vamos ver aqui, como nós lemos na Parashá da semana passada, no capítulo 11 de Bereshit, Gênesis, nos versos 31 e 32, diz assim: E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então Terá era o pai de Abraão. Só que ele saiu para ir à terra de Canaã, mas ele parou no meio do caminho em Harã, numa região chamada Harã. Então, como ele parou ali em Harã, ele ali gostou de ficar ali. Ou seja, Harã era um lugar bom, um lugar agradável, um lugar que ele tinha tudo, organizou sua vida ali. Então, o que aconteceu? Ele ali estava muito bem, o pai de Abraão, e ali ele morreu. Ou seja, ele saiu para ir a Canaã, mas não foi até Canaã, parou no meio do caminho. Amém? Então, isso aqui é um ponto importante. Tanto é que, na sequência da Torá, nos versos seguintes, fala de Abraão, que ele, aqui no final do verso 5, ele saiu para ir à terra de Canaã e chegou à terra de Canaã. Por que a Torá fala isso? Ou seja, está dizendo, ele não parou no meio do caminho. E isso, meus irmãos, é mensagem para nós. Por quê, irmãos? Muitas vezes você coloca um projeto, seu propósito, principalmente no âmbito espiritual. Você quer fazer a vontade de Hashem, do Eterno, mas você, devido ao comodismo, muitos objetivos espirituais e até materiais na sua vida ficam de lado. Porque a pessoa fica naquilo chamada zona de conforto. Então, a pessoa, em vez de caminhar, de se esforçar, de batalhar para ser abençoado na sua vida espiritual, no Olam Rabá, na vida futura, na vida eterna, a pessoa se acomoda, E a mesma coisa, acontece
Também na vida material, que as pessoas às vezes têm os seus projetos, mas abandonam seus projetos pelo chamado comodismo. Aquela região que Terá parou, o pai de Abraão parou e não foi até Canaã, que era a região de Harã, ela ali é um sinal de comodismo. Ah, estava muito bom, vou deixar aqui, vou ficar aqui, está tudo bem. Mas o Eterno, Ele quer que cada um de nós conquiste a nossa terra prometida, que é a vida eterna, e também os projetos que cada um tem aqui na terra. Amém? Então você tem que sair da zona de comodismo para o Eterno trabalhar contigo. Porque o povo de Israel, ele entrou na terra de Canaã depois com Josué para conquistar a terra. O Eterno foi com o povo de Israel, mas o povo de Israel teve que participar das guerras, teve que batalhar. Da mesma forma, você, eu, todos nós, temos que fazer que nem nosso pai Abraão Avino. Afinal, ele saiu da terra de onde ele estava, com a vida organizada. Deus diz para ele, larga tudo aí, abandona sua parentela e vai para onde que eu vou te mostrar. E ele, sem saber para onde ia, mas confiando no Eterno, largou tudo e foi para a terra de Canaã e lá chegou. Amém? Ou seja, ele não parou no meio do caminho. O primeiro teste de Abraão é colocado em vários testes. Amém? São ao todo 10 testes. E esse primeiro teste, Abraão passou muito bem. Ou seja, ele venceu o comodismo. Amém? Ele lutou, ele perseverou. E nós vemos, queridos, que é importante, inclusive na nossa vida espiritual, nós vencermos o comodismo até para fazer a vontade de Hashem, fazer a vontade de Deus. Porque aqui nós vemos, inclusive, o apóstolo Paulo, né? Shaul Rachaliah, o emissário Paulo, ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 2, amém? No verso 4, ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Ou seja, Paulo está dizendo, saia da zona de comodismo e vai atrás do seu objetivo, porque Deus nos deu o potencial para podermos atingir nossos objetivos de vida eterna e também na terra, tanto na vida espiritual como na vida terrena. Mas Paulo está dizendo aqui, no âmbito da vida espiritual, saia do comodismo, não se embarace com os negócios dessa vida, ou seja, não pare em Harã, não fique acomodado, saia do sofá e vai fazer aquilo que Deus colocou como potencial na sua vida. Amém? Isso é importante. E aqui nós vemos também, queridos, também em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, também Paulo, ele fala, né, Shaul Rachaliah, Paulo, o apóstolo, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, saia do comodismo. Eles para alcançar uma coroa corruptível e nós uma coroa incorruptível. Paulo fala aqui claramente da vida eterna. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, esta é a mensagem desse Shabat, que a gente não fique na zona de conforto, mas vemos fazer a vontade de Deus e chegar no mundo vindouro, a vida eterna, como seguindo o exemplo do nosso pai Abraão. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.